Muito boa noite, Regina, tudo bem? E todos vocês que estão aí desde agora acompanhando a gente pela página da Igreja Adventista do Sétimo Dia, IASD, Central de Diadema, tudo bem com vocês? Que bom, Regina, que você está aqui com a gente. Que bom que você que está aí pela página, assistindo pela página, também está aí com a gente. Muito obrigado aí pela sua presença, pela sua companhia aí conosco, tá ok? Eu vou pedir que você compartilhe esta, esta live, este estudo. Compartilhe agora aí com seus amigos, tá bom? Porque nós vamos falar sobre Jesus e a vida eterna. Mas dentro desse tema do Jesus e a vida eterna, nós vamos falar sobre o estado do homem na morte. O que acontece com a pessoa quando ela morre, né? A morte que é uma intrusa na experiência do ser humano. A morte que traz desgraça, traz luto, traz tristeza. Mas a Bíblia nos dá esperança, e não somente esperança, a Bíblia também nos dá certeza da vida eterna através de Jesus Cristo, ok? Então, que bom que você está com a gente. Compartilhe agora em vídeo, tá bom? Tá certo? E com certeza nós vamos ter um estudo muito especial da palavra de Deus, tá ok? Muito bem. Boa noite, Toshi. Seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe. Neila, tudo bem, Neila? Que bom que você está aí com a gente. A Maria Freitas também, boa noite. A Luciana Lu também. A Lucineide, tudo bem, irmã Lucineide? Que Deus te abençoe e também te fortaleça. Viu, irmã Lucineide? Meu querido irmão Sérgio Donon, tudo bem, irmão Sérgio? Um abraço aí também na irmã Augusta Donon, tá ok? Vamos compartilhar então agora, vamos compartilhar a nossa live, tá ok? Se você tiver alguma pergunta, se você tiver algum comentário, alguma pergunta que queira fazer, por favor, pode me interromper, quem estiver no Zoom pode me interromper, pode fazer a pergunta. E se você estiver também no Facebook, também pode fazer a pergunta. Dentro do possível, eu vou estar aqui acompanhando e tentando responder, tá bom? Então você escreva aí no chat, tá ok? Eliane, tudo bem, Eliane Carubi? Seja muito bem-vinda aqui no nosso Zoom também, que Deus te abençoe, viu? Então vamos lá, vamos começar então o nosso estudo com uma oração. Eu quero fazer uma oração com você, tá ok? Tá certo? Vamos então orar? Querido Deus, querido Pai, hoje nós vamos estudar um tema muito importante das Sagradas Escrituras. Fale conosco, nos dê a tua paz, a tua bênção, a tua companhia. Fale conosco através da Bíblia, que é a tua palavra. Abençoe todos os nossos queridos que estão agora aqui conectados e estão ainda se conectando, Deus. Nos abençoa no estudo da Bíblia, no estudo da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Vamos lá, então? Vamos começar, então, aqui o estudo desta noite, ok? Jesus e a vida eterna, ok? Vamos lá, então? Hoje nós vamos estudar sobre o tema Jesus e a vida eterna. Mas antes de nós continuarmos aqui, eu quero que você agora preste bastante atenção na mensagem introdutória do nosso querido pastor Luiz Gonçalves, tá ok? Preste atenção aí agora. E não esqueça de compartilhar a live, esse estudo com seus queridos aí, tá bom? Vamos lá? Olá, tudo bem? Só um pouquinho. Só um detalhezinho aqui, para que você possa ouvir. Deixa eu fazer aqui de novo. Ok. Então, vamos lá. Eu acho que agora vai, tá bom? Para que você possa ouvir aqui o som. Chega mais perto. E aí, tá gostando do nosso curso bíblico? Essa série, vamos ser bem sinceros, essa série tá maravilhosa, não tá? Deus seja louvado, parabéns para você, porque você reservou um tempo para estudar a Bíblia conosco.
Você está numa classe bíblica, está num grupo pequeno, você está sozinho, talvez, só você e o seu instrutor ou a sua instrutora, e nós estamos juntos aqui com você. Com certeza, Deus tem algo grandioso para fazer na sua vida e também na vida da sua família. Vamos orar para começar o tema. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse momento em que vamos abrir a Tua Palavra para mais um estudo bíblico. Dá-nos sabedoria e o poder do Espírito Santo, para que a mensagem bíblica do Senhor fique bem clara para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Olha só, em um pequeno cemitério inglês, existe uma tumba, me chamou a atenção essa história, existe uma tumba na qual se vê um anjo esculpido em mármore. E em uma das mãos, esse anjo segura uma chave posicionada na direção de um cadeado. E com a outra mão, ele protege os olhos, enquanto olha para cima. E na base da tumba estava gravada uma inscrição. Olha a inscrição. Até que ele venha. Que interessante, né? Até que ele venha. A intenção desse escultor era que víssemos, observássemos, através dos olhos dos anjos, a glória de Deus. A glória de Deus por ocasião da volta de Jesus. Vai ser o momento quando as sepulturas irão se abrir, quando os justos serão ressuscitados, quando Deus trará de volta, dará vida novamente a essas pessoas que já morreram e morreram firmes na fé. Até que ele venha. Essa é a frase. Essa é a promessa, essa é a esperança de que Jesus em breve voltará. Prepare o seu coração. Hoje o tema vai esquentar mais ainda o clima. E você e eu vamos nos emocionar com a mensagem da palavra de Deus. Continue o estudo bíblico e daqui a pouco eu volto com você. Até já. Muito bem, então vamos lá. Vamos entender aqui um pouquinho agora, para a gente introduzir esse assunto. Interessante história aí do pastor Luiz Gonçalves, né? Queridos, é assim, semana passada nós falamos sobre a segunda vinda de Jesus. Jesus ele vai voltar com grande poder, com grande glória. Jesus ele vai voltar com todos os anjos do céu. Né? E nós vimos também que por ocasião da volta de Jesus, todos os mortos em Cristo vão ressuscitar. Ou seja, é através de Cristo que nós temos a esperança da vida eterna. É somente através de Jesus e na pessoa maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos a esperança da vida eterna, ok? Eu quero mandar aqui um abraço também para a irmã Augusta Donon, do Parque Miami. Tudo bem, irmã Augusta? Também a Deusa Moreira, o Márcio Soares. Que bom que vocês estão aí com a gente assistindo. Seja bem-vinda aqui também no Zoom. Emília, que bom que você está aqui com a gente mais uma vez, tá ok? Repito, se você tiver alguma pergunta, algum questionamento, por favor, coloque no chat do Facebook, ou você que está aqui no Zoom com a gente, a Regina, Eliane, Emília, por favor, se tiver alguma pergunta, algum comentário, pode me interromper. Você abre o seu áudio aí e pode perguntar, sem problema nenhum. Não precisa ter vergonha, não. Tá ok? Então, vamos lá. Voltando, então, aqui ao nosso estudo, ok? Vamos lá, então. Então, queridos, Cleonice também, muito obrigado aí pela presença. Verônica Merejoli, tudo bem, Verônica? Um abraço para você. E Deus abençoe também a todos que estão aí com a gente, tá bom? Então, vamos lá. Vamos entender aqui. Então, nós falamos que Jesus ele vai voltar. E vai voltar mesmo. E quando ele voltar, ele vai dar uma palavra de ordem. E todos os mortos em Cristo vão ressuscitar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vida eterna. Mas também nós vamos falar um pouquinho o que a Bíblia diz sobre o que acontece com a pessoa quando ela morre. Sabe, com certeza, esse é um dos temas mais intrigantes
que o ser humano pode querer entender, querer pesquisar, estudar. Porque é um tema que mexe com todos nós. É um tema que com certeza está mexendo com você, mexeu e mexe comigo. A gente está vivendo numa época de tantas e tantas perdas, tantas e tantas mortes. Com certeza, esse tema mexe com a gente. Então, existem muitas teorias, várias teorias. Como, por exemplo, quando a pessoa morre, se ela foi boa, ela vai para o céu direto, ela vai para a glória, como dizem os evangélicos, né? Ou se a pessoa foi má, ela vai para o inferno. Se ela foi mais ou menos, ela vai para o purgatório, pagar um pouco os pecados para depois ir para o céu. Tem pessoas que dizem que a pessoa reencarna, ela continua de alguma forma, entendeu? Mas o que a Bíblia diz sobre isso? No momento em que a pessoa morre, o que acontece com a pessoa, né? Tem muitas pessoas que pegam a Bíblia para tentar provar que a pessoa, quando morre, ela vai para o céu ou ela vai para o inferno. Mas será que realmente a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia diz sobre a morte? E diante do poder da morte, qual é a nossa única esperança? Então, meus queridos, olha só, para que a gente possa entender para onde vai o ser humano quando ele morre, é importante nós entendermos de onde nós viemos, como que Deus nos criou, ok? Doutora Ivete, seja muito bem-vinda em mais um estudo, tá bom? Que Deus te abençoe. Obrigado aí pela presença. Então, queridos, isso é muito importante, a gente entender. Quero também mandar um abraço para Flávia Sodré. Tudo bem, Flávia? Obrigado por estar acompanhando a gente, viu? A Rejane Maria, tudo bem, irmã Rejane? Um abraço, saudades. A Lurdinha Andrade aqui de Diadema, tudo bem? Que Deus abençoe vocês, viu? Obrigado pela presença de todos aí, tá ok? Então vamos lá, vamos entender então aqui, vamos lá, vamos continuar então o nosso compartilhamento de tela, tá ok? Vamos lá, primeiro ponto. Um conceito básico, uma informação básica importante. Quem criou o ser humano? Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ok? Então, a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem de Deus. Veja bem, você que está agora aí no Facebook assistindo, você que está aí no Zoom, Regina, Eliane, Emília, Ivete, entenda o seguinte: você foi criada por Deus. Você foi criado por Deus. Você não é um produto do acaso. Você não é um mero acidente. Você não é um produto do evolucionismo. Você não é um produto de bilhões e bilhões e bilhões de anos. Não. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Por mais que hoje nós já estudamos sobre isso, todos nós somos pecadores, ainda nós temos traços em nosso caráter, em nossa vida, do nosso Criador. Então, nós temos uma origem nobre. Deus nos criou, ok? Mas do que nós somos formados? Olha só, isso é muito importante agora você entender, tá certo? É básico para que você possa entender o que acontece com o homem durante a morte, quando ele morre. Você tem que entender esse texto aqui. É fundamental. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ok? Pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Olha só, pó da terra, mais o fôlego de vida. E o homem passou a ser uma alma vivente, ok? Então, veja bem, olha só. Então, nós somos criados por Deus, fomos criados por Deus. Mas do que nós somos feitos? Pó da terra, que é a nossa estrutura física, mais o fôlego de vida, o sopro de Deus, que contém vida, que contém a consciência, que contém a inteligência. Imagine então ali no Jardim do Éden, Deus ele forma aquele bonecão sem vida, sem nada. Deus ele se aproxima
e sopra nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser uma alma vivente. Então, veja bem, o texto bíblico diz o seguinte, o texto bíblico diz que o homem, ele não passou a ter uma alma vivente. O texto bíblico diz que o homem passou a ser uma alma vivente, com a junção de duas coisas, pó da terra, mais o fôlego de vida. E o homem passou a ser uma alma. Então, preste atenção aqui agora. Biblicamente falando, se você crê na Bíblia, é a palavra de Deus, se você acredita na Bíblia, então é isso daqui. Biblicamente falando, o homem, ele não tem uma alma dentro dele, que é uma entidade independente. Essa alma, quando a pessoa morre, ela sai do ser humano. Não. O homem, ele é uma alma vivente. Eu vou dar aqui alguns exemplos da Bíblia mesmo. Então, você é uma alma vivente. Eu sou uma alma vivente. Porque nós somos feitos de fôlego da vida mais o pó da terra. Percebe? Ok? Então, pó da terra mais o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Existe, queridos, vou até aqui, para olhar bem pertinho para você. Existe, tá certo? Existe uma ideia popular, tá certo? De séculos, milênios até, e eu vou mostrar de onde surgiu isso, de que o homem, ele é imortal, a sua alma é imortal. Que de alguma forma, quando o ser humano ele morre, de alguma forma ele continua. Ou ele vai para o céu, ele vai para o inferno, ele reencarna, vai para o purgatório. Alguma coisa acontece que ele vai continuar. Entende? E isso é uma ideia muito popular. É uma ideia comum que você vê nas novelas, você vê nos filmes, você vê nos desenhos, tá certo? É uma ideia, é um conceito bonito, atraente, ok? Atraente. Mas será que é bíblico? O que Deus fala sobre isso? Ok? Isso é importante a gente entender, a gente saber. Será que é bíblico? O que Deus fala sobre isso? O que a palavra de Deus fala sobre isso? Ok? Então, eu não quero saber o que as pessoas dizem, pensam. Eu quero saber aquilo que Deus diz na Bíblia. Ok? Tá certo? Então, é muito importante esse estudo. Eu vou trazer aqui apenas alguns textos da Bíblia para a gente ter essa noção, ok? Então, nós somos formados do pó da terra, mas o fôlego de vida. Então, passamos a ser uma alma vivente. Tá claro? Tudo bem? Deu para entender? Posso continuar, então, aqui? Posso continuar? Tá certo? Então, tá bom. Então, Gênesis 2:7 é um texto muito importante, tá ok? Mas vamos lá. Então, só para você visualizar, então, aqui, olha só. Corpo inerte, feito do pó, mais o fôlego de vida que veio de Deus, o sopro de Deus, então, passamos a ser uma alma vivente, ok? Eu vou repetir isso daqui, esse conceito, mas depois você vai entender por que eu estou repetindo bastante. Então, pó da terra mais fôlego de vida igual a alma vivente. Então, você é uma alma, eu sou uma alma, ok? Olha só que interessante. O que é a alma? E o que acontece com ela? Olha só que interessante. Aqui, no livro de Ezequiel, no capítulo 18, versículos 4 e 20, olha só que interessante. Eis que todas as almas são minhas, Deus ele fala. Assim como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. E a alma que pecar, essa o quê? Morrerá. Opa, então vamos lá. Então já existe uma ideia equivocada no mundo aí, que o pessoal diz o seguinte, não, a alma ela é imortal. Não. Deus está dizendo o seguinte, a alma que pecar, essa morrerá. Então a alma, ela morre. E que alma é essa que morre? Sou eu e você. Somos nós.
Nós somos almas, nós somos seres viventes. Porque a palavra alma aqui em hebraico é nefesh, que significa ser vivente, pessoa. Em outras palavras, se nós formos pegar exatamente o que o hebraico diz, eis que todas as pessoas são minhas, ou todos os seres viventes são meus. O ser vivente que pecar, tá certo? A pessoa que pecar, essa morrerá. E ora, todos nós somos pecadores, na verdade? Então, veja bem, alma, biblicamente falando, geralmente, a grande maioria das vezes, alma significa pessoa, ser vivente. Olha só, versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, veja bem, meus queridos, olha só, isso é muito importante. É muito importante você entender. É como se eu também falasse a expressão assim, olha só, como se eu dissesse, olha, 10 almas foram batizadas. O que eu quero dizer? 10 pessoas foram batizadas, ok? Então, alma, a definição de alma, biblicamente falando, é um ser vivente. Então, pó da terra, mas o fôlego de vida, passamos a ser seres viventes. Vida, vida, ok? Então, biblicamente falando, me perdoe repetir, isso é muito importante, ok? É muito importante eu trazer isso para você de novo. Biblicamente falando, alma na Bíblia não é uma entidade imortal, separada do ser humano. Uma entidade, não. Independente, não. Biblicamente falando, não é isso. Ok? E a Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, o ser vivente que pecar, este morrerá. Todos nós somos pecadores, nem todos nós estamos sujeitos à morte. Ok? Tudo bem? Posso continuar? Posso continuar? Cristiane Santos, muito boa noite para você, que Deus te abençoe aí, acompanhando a gente pelo Facebook. A Mávia Arruda, tudo bem, Mávia? Que Deus te abençoe. Obrigado também aí por estar conectada com a gente, vocês estarem conectados com a gente, tá bom? Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer aqui, dentro do possível, eu vou ver a pergunta. E você que também está assistindo a gente aí pelo Zoom, por favor, se tiver algum comentário. Vou pedir de novo, compartilha esta live, compartilhe agora este estudo com outras pessoas, tá bom? Pessoas que você ama, pessoas que estejam sofrendo com a perda de alguém. Esse estudo é muito importante, tá bom? Então vamos lá. Continuando então aqui. Agora, vem a pergunta: o que é a morte? Olha só que interessante. O que é a morte, então? Vamos lá. Olha só. Eclesiastes 12, 7. Preste atenção aqui agora. Esse texto também é fundamental. Fundamental. Olha só. E o pó volte à terra como era. E o espírito volte a Deus que o deu. Aqui está falando que no momento da morte, tudo bem? Eliana Castro, boa noite para você, que Deus te abençoe, viu? Obrigado por estarem com a gente. Aqui está dizendo o seguinte, o Eclesiastes está falando que no momento da morte, o pó volta para a terra. E de fato, quando a pessoa morre, ela volta a ser o quê? Pó. Ela se desintegra, ela desaparece. Tudo certo? Ok? E o espírito volta para Deus, que o deu. Aí você fala, pastor, espera um pouquinho então. Opa, aqui está dizendo que no momento da morte, o nosso espírito volta para Deus. Então, a própria Bíblia está dizendo que, de alguma forma, nós continuamos, porque o nosso espírito vai para o céu, volta para Deus. E aí? E agora? É isso que a Bíblia ensina? Não. Deixa eu explicar uma coisa para você. Deixa eu interromper aqui agora e explicar, olhando bem pertinho para você. Sabe, queridos, essa palavrinha espírito em Eclesiastes 12, 7, você pode até pesquisar depois. Pesquise aí, tá bom?
Essa palavrinha em Eclesiastes 12:7, espírito, na realidade, ela foi mal traduzida para o português. Mal traduzida para o português. Ok? Porque a palavra espírito aí, em Eclesiastes 12:7, em hebraico, é uma palavrinha chamada, em hebraico, ruá, ou ruach. Ruá. E sabe o que significa ruá, ou ruach, em hebraico? Fôlego, vento, sopro. Lembra que lá no Jardim do Éden, nós fomos formados do pó da terra, mais o fôlego de vida que veio de Deus? No momento da morte, o que acontece? O que acontece? O pó volta para a terra. Nós desintegramos. E esse espírito, entre aspas, porque não é um espírito consciente, não, é o sopro de Deus, é o vento de Deus. Ruá é vento, é sopro. O sopro de Deus volta para ele. Entende? Então, no momento da morte, tá certo? Esses dois elementos, eles se separam. E no momento em que eles se separam, o que acontece com o ser vivente, com a alma vivente? O que acontece? O que você me diz? O que acontece então? Ora, se nós fomos formados do pó da terra, mais o fôlego de vida, e nós passamos a ser seres viventes, se neste momento da morte esses dois elementos se separam, o que acontece com o ser vivente? O que acontece com a alma vivente que somos nós? Deixamos de existir. Acabou. É isso mesmo. Acabou. Deixamos de existir. Não sentimos mais nada, não vemos mais nada, não ouvimos mais nada. Acabou. Porque a alma que nós somos, deixamos de existir no momento da morte. Ou seja, pó da terra, mas o fôlego de Deus se separam. Alma vivente, ser vivente, acabou. Deixa de existir. É simples assim. É simples assim. Ah, pastor, mas eu preciso de mais algumas evidências da Bíblia. Eu preciso de mais algumas provas bíblicas. Claro, eu vou mostrar agora para você rapidamente algumas provas bíblicas que mostra o estado de inconsciência. Inconsciência do ser humano. Inconsciência do ser humano durante a morte. Tanto é que a Bíblia, em alguns lugares, ela chama a morte de sono. A pessoa está dormindo, ela não tem consciência de nada. Ok? Nós vamos ver. Então, olha só para você ter uma ideia, eu peguei um texto aqui da Bíblia. Se você quiser ver ele na sua Bíblia também, é importante, ok? Esse texto não está na tela. Salmo 146, versículo 4. Olha só que interessante. Salmo 146, versículo 4. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, ok? Seja bem-vinda também, Thelma Flauzino. Tudo bem, Thelma? Um grande abraço. Obrigado por estar acompanhando a gente, tá ok? Muito bom. Obrigado pela presença aí de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Salmo 146:4, minha Bíblia diz assim, olha só. Saí-lhes o Espírito. A palavra Espírito aqui também, no Salmo 146:4, em hebraico é ruá, fôlego, sopro, vento. Então, saí-lhes o vento, o sopro, e eles voltam ao pó. Aqui está falando da separação. Neste mesmo dia, ou seja, a pessoa morreu, acabam todos os seus planos. Tem outra tradução que diz assim, perecem todos os seus desígnios. Ou seja, não tem mais planos, não tem mais pensamentos, não tem mais nada quando a pessoa morre. Acabou. É isso mesmo. Olha só que interessante. Aqui também, no livro de Salmos, se você tiver em sua Bíblia também, para acompanhar a gente, tá certo? No livro de Salmos, no capítulo 6, versículo 5.
Salmos capítulo 6, versículo 5. Posso ler? Você achou aí na sua Bíblia? Salmos 6, 5. Olha só. Pois na morte não há recordação de ti. Isso é o salmista Davi falando para Deus, tá? Na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Aqui está dizendo que durante a morte nós não lembramos de Deus. Porque na morte nós não pensamos mais, nós desaparecemos. Aqui também fala, no sepulcro, quem te dará louvor? Quem vai louvar a Deus? Quem está morto? Não. A pessoa morta, ela não louva ao Senhor, porque ela não está em nenhum lugar. Naquele mesmo dia, os seus pensamentos, os seus planos acabaram. Ok? Tá certo? Então, isso é muito importante. Vamos continuar aqui, então. Então, olha só, o que é a morte? Sabe, meus queridos? É a separação, como diz aqui, entre o pó da terra e o fôlego de vida. Estado de total inconsciência. Isso é a morte. Ok? Mas olha só que interessante. O que os mortos sabem? Bom, eu estou falando aqui para vocês que os mortos não sabem nada. Eles não veem nada, não sentem nada. Eles estão dormindo, estão inconscientes. Não estou falando isso? Mas eu quero mostrar um outro texto bíblico para vocês. E não está aqui na tela, não. Eu preciso ler na Bíblia com vocês esse texto, Eclesiastes, capítulo 9. Esses textos aqui são espetaculares e esclarecedores. Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5, 6 e o 10. Eu preciso que você procure na sua Bíblia. Se você puder, por favor, procure na Bíblia, tá? É importante que você procure na Palavra de Deus, que você procure na Bíblia, Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5, o 6 e o 10. Ok? Certo? Então vamos lá. Minha Bíblia ela diz assim, olha só. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui antes. Você já compartilhou esse estudo? Ainda não compartilhou? Compartilhe agora com seus amigos. Esse estudo é muito importante, um estudo revelador. Eclesiastes 9, 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Você sabe que vai morrer um dia, eu também sei. Mas aqui diz, mas os mortos não sabem nada. E não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Os mortos não sabem de nada. E diz mais. Olha só, versículo 6. Amor, ódio, inveja, para eles, para os mortos, não existem mais. Escuta, quem tem amor, ódio, inveja, ciúmes, raiva, alegria, tristeza, são seres vivos, na verdade, somos nós que estamos vivos. Mas aqui diz que quem morre não sente mais nada, não tem mais amor, não tem mais ódio, não tem mais inveja. E o que aqui fala, olha, eles não sabem de nada. Então, deixa eu falar uma coisa para você aqui agora, muito séria, antes de eu ler o versículo 10. Antes de eu ler o versículo 10, ok? Eu quero olhar para você aqui agora, muito importante. Olha só, preste atenção. Eu vou falar isso com muito carinho, com muito respeito. Talvez seja totalmente o contrário daquilo que você creu até agora. Mas, biblicamente falando, se você não quiser acreditar em mim, não acredite. Acredite na Bíblia, tá? Ok? Então, olha só. O teu ente querido, a tua mãe, o teu pai, um amigo querido, um parente querido, que a morte tragou, que a morte levou, eles não estão vendo absolutamente nada agora. Não estão vendo nada, porque os mortos não sabem de nada. É o que o texto bíblico diz. Então, você não precisa ficar preocupado ou preocupada. Puxa vida, onde será que meu paizinho está, minha mãezinha está? Será que eles estão no céu? Será que eles estão sofrendo em algum lugar? Será que... Não, não existe essa preocupação, porque o seu pai e a sua mãe, eles estão dormindo. Quem sabe eu estou falando com alguém que perdeu o marido, perdeu a esposa, perdeu um filho.
perdeu um parente querido, um primo, um amigo, uma amiga. Eles estão agora dormindo. Não veem mais nada. Eles não sentem mais nada. Estão dormindo. Os mortos não sabem de nada. Ok? Deixa eu voltar aqui para o versículo 10 agora, Eclesiastes 9:10, que é muito importante. Tudo que vier às suas mãos para fazer. Estou lendo a Bíblia aqui, ó. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faze-o conforme as suas forças. Porque na sepultura, para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Tá claro, não tá? Então, tudo o que você precisa fazer, faça nesta vida. Porque para onde nós vamos, para a sepultura, não há obra, não há projetos, não há planos, não há conhecimento de nada, não há sabedoria. Não existe absolutamente nada. A pessoa não vê mais nada, não sente mais nada. Ok? Tá certo? É isso o que a Bíblia diz. É simples assim. Até parece simples demais. Mas é isso o que a Bíblia ensina. Ok? Tá certo? Mas o estudo não termina aí. Vamos continuar então aqui. Então, os mortos, eles não sabem de nada. Ok? Agora, qual era o plano então para o ser humano? Claro que essa questão da morte nunca foi plano de Deus para o ser humano. A morte é uma intrusa. A morte é uma desgraça que entrou neste mundo através do pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12. Vocês leem lá depois. Entrou lá no Jardim do Éden. Sabe? E nós vamos ver isso daí. Ok? Então, o plano de Deus para o ser humano era a vida eterna. É que o ser humano vivesse eternamente. Deus não tem prazer e alegria na morte de ninguém, nem na morte da pior pessoa. Deus quer que todos vivam. Mas a morte, infelizmente, é uma contingência natural de todo ser humano, bom ou mal. Mas olha só que interessante. Versículo Gênesis 2, 16, 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que Deus falou para Adão e Eva? Olha, vocês podem comer de tudo, menos dessa árvore. No dia em que vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. Não comam desta árvore, vocês vão morrer. Tá certo? Então, o plano de Deus para o ser humano era a vida eterna, caso Adão e Eva obedecessem, passassem pelo teste de obediência. Era a vida eterna. Quando eles foram criados como candidatos em potencial para a vida eterna, caso eles obedecessem. Escuta aqui, preste atenção aqui agora. A obediência era condicionada, perdão, a vida eterna era condicionada à obediência do ser humano, à palavra de Deus. A fé do ser humano na palavra de Deus. Sempre foi assim. Ok? Sempre foi assim. E sempre será assim. Certo? Então Deus colocou isso. Mas, olha só que interessante. A gente sabe, nós já contamos essa história aqui, já estudamos sobre isso, sobre a origem do mal neste mundo. Depois você pode assistir o nosso estudo. Eu vou colocar, inclusive, todos os nossos estudos eu vou colocar no meu canal no YouTube, ok? Você pode assistir depois de novo. Mas nós vimos que o pecado entrou neste mundo através de Satanás, né? Satanás, ele enganou Eva, e Eva depois ela foi lá e se tornou a própria tentadora de Adão. Satanás, ele entra numa serpente, ele começa a falar através de uma serpente, e ele estava justamente ali, na árvore proibida, na árvore do conhecimento do bem e do mal, e aí ele começa a travar um diálogo com a mulher, com Eva. Então, a serpente, ele diz assim, Satanás, ele fala, escuta, por que você não come deste fruto? É tão bom, é maravilhoso, é sensacional.
E Eva, ela repete justamente as palavras de Deus. Não, eu não posso comer deste fruto, porque Deus disse, no dia em que eu comer deste fruto, eu vou morrer. Ela repetiu, ela tinha consciência, ela repetiu as palavras de Deus. Mas o que a serpente falou? Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Certamente você não vai morrer, Eva. Ou seja, Satanás, ele colocou um conceito totalmente oposto àquilo que Deus havia colocado para Adão e Eva. Deus falou o quê? Se você comer do fruto, você vai morrer. O que a serpente disse? Não. Se você comer deste fruto, você não vai morrer. Aliás, Eva, está lá no livro de Gênesis, capítulo 3. Deus, Eva, está escondendo o jogo de você. Se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Você vai ser inteligente igual a Ele. Eva, Deus está escondendo o jogo de você. Deus está mentindo. E o trágico dessa história é que Eva acreditou na serpente. Ela desejou aquele fruto e ela comeu daquele fruto e passou o fruto para Adão. Mas eu quero dizer o seguinte, meus queridos, prestem atenção aqui agora. Eu quero dizer uma coisa para você. O conceito, tá certo? O conceito de que o homem, ele é imortal. O conceito de que o homem não morre não é bíblico. Você pode até acreditar. Ah, não, eu acredito que quando a pessoa morre, ela vai para o céu, vai para o inferno, vai para algum lugar, reencarna. Tudo bem, você pode até acreditar. Eu respeito isso. Mas saiba de uma coisa. Você está acreditando em algo que não foi Deus que estabeleceu. Você estará acreditando na mentira da serpente. Porque naquele dia em que Adão e Eva comeram do fruto, eles já experimentaram a morte espiritual, eles se separaram de Deus. E é claro, depois de centenas de anos, eles experimentaram a morte física. Só não experimentaram a morte eterna, porque eles se arrependeram e eles creram no Messias que um dia iria vir. Pela fé, eles creram, eles se arrependeram. Está entendendo? Então, veja bem, não acredite na mentira da serpente. A serpente, ela diz, você não vai morrer, não. Eva, mesmo que você transgrida, mesmo que você faça algo contrário ao que Deus disse, você não vai morrer. Fique tranquila. Fique tranquila. Né? Então, nós temos visto hoje aí, desculpe dizer isso, eu falo isso com todo respeito, mas eu quero falar à luz da Bíblia. Tá? Não estou julgando o caráter de ninguém, nada disso. Mas eu estou falando de obras que a gente vê. Tantas pessoas aí que zombam de Deus, que falam de Deus, zombam da Bíblia, tá certo? Sabe? Pessoas, celebridades aí da mídia, zombam de Deus, zombam da Bíblia. E quando essas pessoas morrem, olha, com certeza está no céu. Olha, com certeza. Sabe o que é isso? É zombar da palavra de Deus. É acreditar na palavra da serpente. Não importa a vida que você viva, não importa. Você não vai morrer, você vai continuar. Viva a vida do seu jeito. É isso que a serpente diz, ok? Cuidado com as mentiras da serpente, cuidado. Adão e Eva, eles pagaram caro. E nós também, porque o pecado passou a todos os homens e todos os homens pecaram, inclusive você e eu. Tá certo? Então, nós devemos tomar muito cuidado, tá certo? Então, a mentira da imortalidade da alma, ela começou no Jardim do Éden e não foi com Deus, foi com Satanás. Eu quero ler um texto com você, que não está na tela também. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. A única pessoa no universo que possui a imortalidade. A única. A única. Sabe quem é? Olha só. Aqui está falando 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Olha só. No versículo 15,
Está falando sobre o soberano, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade. Neste universo hoje, quem é o único que possui imortalidade? É Deus. E a Bíblia, ela é clara. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é clara. Ela é clara que nós receberemos a imortalidade um dia, nós receberemos a imortalidade um dia através da fidelidade à palavra de Deus. Ok? Ok? Isso é muito importante. Olha só, 2 Timóteo, esse é um texto importante. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. 2 Timóteo 1, 10. Aqui está falando o seguinte, está falando, olha só, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele, Jesus, não somente destruiu a morte, como trouxe luz à vida e à imortalidade mediante o Evangelho. Jesus nos dá o presente da vida eterna, da imortalidade, através do Evangelho. Através da nossa fé em Cristo e a nossa obediência a Jesus Cristo. É mediante o Evangelho que nós temos a imortalidade, pela nossa fé em Cristo. Percebe? Não é através de outras teorias, outras filosofias, é mediante o Evangelho de Jesus Cristo que nós teremos a imortalidade. Ok? Tá certo? Quero mandar aqui um abraço para o Edson. Tudo bem, Edson, que está aqui com a gente no Zoom? Muito obrigado aí pela sua presença, viu, Edson? Obrigado aí mesmo. Que Deus te abençoe. Edson, um dos nossos aí na igreja. Tudo bem, Edson? Que Deus te abençoe, viu? Muito bem, vamos lá. Continuando então aqui, que o tempo está avançando. O tempo está avançando, tá ok? Então vamos lá. Então, isso é muito importante, ok? Então, a vida eterna não é através de reencarnações, não. A vida eterna acontece na nossa vida através de Jesus Cristo, ok? Então, vamos lá. Vamos continuar então aqui. Então, olha só. Então, a mentira da imortalidade veio já no Jardim do Éden. Então, meus queridos, aí você pode perguntar, mas e todo esse pessoal que nós vemos aí, muitas vezes, essas manifestações espíritas de supostos mortos que aparecem, né, por aí, isso é verdade? O que é isso? Será que são espíritos de mortos? Não. Bom, nós já vimos que quando a pessoa morre, ela não vê mais nada, ela não sente mais nada, correto? Tá certo? Então, mas olha só a orientação de Deus lá em Deuteronômio, capítulo 18. Entre ti, Deus falando para o povo de Deus, para o povo de Israel, que eles deveriam se diferenciar das outras nações pagãs. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho e sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Ou seja, o povo de Deus, ele não deve se meter com isso. Não deve se meter com isso. Está entendendo? O povo de Deus, ele não faz consultas para necromantes, não frequenta sessões espíritas, porque, com todo respeito, eu vou dizer isso agora, o espiritismo, por mais que tenha ali algumas ideias, alguns conceitos bonitos e interessantes, é uma doutrina barra filosofia totalmente contrária às escrituras sagradas. Totalmente contrária às escrituras sagradas. Ok? Tá certo? Então, veja bem, aqui diz, olha, nós não devemos consultar os necromantes, aquelas pessoas que consultam os mortos, os médiums, né? Tá certo? Então, veja bem, olha só, deixa eu explicar uma coisa aqui para você. Meus queridos, a Bíblia nos diz, lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, isso é muito importante, queridos, a gente entender, 2 Coríntios, que esses espíritos que aparecem de supostos mortos, na realidade, não são espíritos de mortos, porque nós vimos que quando a pessoa morre, ela não vê mais nada, ela não sente mais nada.
Mas, na realidade, esses espíritos de mortos são espíritos demoníacos, com o objetivo de enganar, de seduzir, de desviar as pessoas da verdade da palavra de Deus. Olha só o que diz aqui, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 e versículo 15, 2 Coríntios 11, 14 e 15, não é de admirar porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros ou seus próprios anjos, os anjos de Satanás, os anjos malignos, se disfarcem em ministros de justiça. Os espíritos demoníacos, na realidade, são anjos caídos, que se disfarçam com a mesma voz, com a mesma aparência, com o objetivo de enganar as pessoas. E estas manifestações demoníacas, elas vão se intensificar cada vez mais na medida em que nós estamos nos aproximando do fim da volta de Cristo. Percebe? Então, por isso que nós devemos nos apegar à palavra de Deus, aquilo que Deus diz na sua palavra. Ok? Certo? Então, querido e querida, biblicamente falando, esses espíritos de mortos que aparecem por aí não são espíritos dos mortos, são espíritos demoníacos. Porque a Bíblia é clara, quando a pessoa morre, ela não vê mais nada, não ouve mais nada, não sente mais nada. Está claro até aqui? Então, diante disso, surge a perguntinha, então. Tudo bem, Nara? Que Deus te abençoe, obrigado por estarem com a gente. Boa noite. Uma pergunta. Talvez possa ser essa sua pergunta também, ok? Se quando a pessoa morre, ela não vê mais nada, não sente mais nada, então, acabou tudo para a pessoa? Sim, acabou tudo. Aí você pode perguntar, então, qual é a vantagem de eu ser um cristão? Qual é a vantagem? Qual é a vantagem de eu ser fiel a Deus? Ora, porque se o ímpio, aquela pessoa não quer saber de Deus, não quer nada com Deus, quando ele morre, ele não vê mais nada, acabou para ele. E para aquela pessoa que foi fiel a Deus, foi justa, foi íntegra, foi correta, amou a Deus, amou as pessoas, também quando ela morre, também não vê mais nada? Qual é a recompensa? Que diferença faz então eu ser fiel a Deus ou não? Já passou isso pela sua cabeça? Aqui no livro de João, no capítulo 5, versículo 28 e 29. João capítulo 5, aqui diz, olha só, os versículos 28 e 29. Eu digo uma coisa para você. Quando a pessoa morre, acabou tudo. Mas nem tudo. Eu vou explicar para você. Olha só, João capítulo 5, versículos 28 e 29. Não fiquem maravilhados disso. Isso Jesus falando. Porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado mal, vão ressuscitar também. Mas para a ressurreição do juízo, a ressurreição da condenação. Opa! Então, perdão, quando a pessoa morre, ela não vê mais nada, não sente mais nada, mas o próprio Jesus está falando de o quê? Ressurreição. A Bíblia, ela fala de ressurreição, meus queridos. Ressurreição. E aqui diz, aqueles que tiverem feito bem para a ressurreição da vida. E quando será a ressurreição da vida? Quando Jesus voltar. Então você que perdeu seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seu filho, alguém querido, você tem a esperança de rever os seus queridos quando Jesus voltar, ressurreição da vida. Mas haverá também uma ressurreição para aqueles que rejeitaram, não creram, não quiseram saber. Vai ser a ressurreição do juízo, da condenação, que vai acontecer em um outro momento posterior. Nós vamos estudar sobre esse assunto em breve. Então,
A Bíblia fala assim de ressurreição, ou seja, opa, vale a pena ser fiel a Deus? Claro que sim, porque mesmo que a morte venha para mim ou para você, entenda bem, você vai ressuscitar, e eu também, na ressurreição da vida, a recompensa. Deus vai nos dar a recompensa da fidelidade, da nossa fé em Cristo. Percebe? Então, vale a pena ser fiel. Ok? Olha só que interessante. A Nara está... Que Deus abençoe a sua vida. Ore pelos meus familiares e pela família da Sônia Lemos. Vamos estar orando sim, viu, Nara? E a Regiane Maria. É aguardar a bendita esperança da volta de Jesus. Isso mesmo. A bendita esperança da volta de Cristo. Onde o pecado vai acabar. Onde a morte vai, sabe, acabar. Entendeu? Então, por isso, nós devemos nos preparar para a volta de Jesus, ter esperança da ressurreição dos nossos queridos, e se nós morrermos, tá certo? Da nossa própria ressurreição. Jesus, ele disse no livro de João, no capítulo 11, versículo 25, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, vai viver. Por que que nós temos esperança na ressurreição? Porque Jesus morreu e ressuscitou. Jesus, ele venceu a morte. E todos aqueles que crerem em Cristo também vencerão a morte. Não é bom saber disso? Esta é a verdadeira vida eterna que Deus promete para mim e para você. Ok? Mas vamos lá, vamos continuar então aqui, vamos avançar um pouquinho mais, tá bom? Então, olha só, quando Jesus restaurará para nós a vida eterna, 1 Coríntios 15, 21, 23, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Ou seja, através de um homem veio a morte, que foi Adão, mas através de um outro homem, Cristo, veio a ressurreição. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Ou seja, aqueles que creem em Jesus vão ressuscitar. Ok? Tá certo? Então, o que que a Bíblia diz sobre a vida restaurada, então? Olha só. Jesus foi claro ao dizer que a vida está apenas nele. O que diz João, por exemplo, 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, quem crer em Cristo terá a vida eterna. João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E João 14:6, Jesus ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, vida eterna é somente através de Jesus. Esperança é somente através de Jesus. A aparição dos mortos é obra de Satanás. Nós lemos esse texto em Coríntios capítulo 11, tá certo? Segundo Coríntios capítulo 11, o próprio Satanás pode se transformar em anjo de luz, tá certo? E aqui diz, é um texto que nós lemos na semana passada, Jesus prometeu ressuscitar os que creem nele. Lembra desse texto? Que falando lá, 1 Tessalonicenses 4, que Jesus vai voltar, ele vai dar uma palavra de ordem e todos os mortos em Cristo vão ressuscitar. Quando? Quando Jesus voltar. Então, o apelo que eu faço para você é que você se prepare para a volta de Jesus, para que você tenha esperança de rever os seus queridos quando Jesus voltar. Ok? É isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala, então, de que quando a pessoa morre, ela não vê mais nada, não sente mais nada, mas a Bíblia nos dá a esperança da ressurreição. Mas isso é somente através de Jesus Cristo, ok? Ouça agora a parte final do que o pastor Luiz Gonçalves ele fala aí pra gente, tá bom? Preste atenção, fica conectado aí com a gente ainda, tá ok? Vamos lá? Muito bem, já estamos juntos outra vez para dar sequência a esse estudo tão lindo, né? Tão maravilhoso que você acabou de fazer com a sua instrutora bíblica, com o seu instrutor bíblico, quem sabe com um pastor, quem sabe com um ancião da igreja, um jovem, um amigo, uma amiga, é ou não é? Muito obrigado por isso. E agora eu queria só fechar e recapitular algumas coisinhas importantes
do tema de hoje. Você percebeu que no estudo foi citado João capítulo 11? É que João 11 conta a história de Lázaro e conta a história da ressurreição dele. É uma história impressionante. Mas você viu que na primeira pergunta foi citado Gênesis 1, para mostrar claramente que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mas se você vai para Gênesis 2, verso 7, você vai ficar surpreso com o que o livro de Gênesis diz. Eu acho que até você já leu esse texto, mas não custa nada ler de novo, né? Veja, Gênesis 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então Deus fez o homem do pó da terra e depois soprou nas narinas o fôlego de vida. Agora observe a frase final. O homem passou a ser alma vivente. Isso quer dizer que o homem é uma alma. O homem não tem uma alma. O homem é uma alma. Por isso fala assim, e o homem passou a ser. Conjugue o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos. Então eu pergunto para você, o que é uma alma? A alma é o ser humano. O ser humano é uma alma. O ser humano não tem uma alma dentro dele, lá dentro. Porque tem gente que acha que dentro da gente tem uma alma. Não, não tem. O homem passou a ser alma vivente. Entendeu ou não? Ok. Agora vem uma pergunta. A alma morre ou não morre? O que você acha? O que você entende? A alma morre ou não morre? Bom, se alma é o ser humano, então morre, né? Veja o que diz aqui o livro de Gênesis, capítulo 2. Estou abrindo aqui. Gênesis 2, versículos 16 e 17. O Senhor Deus deu esta ordem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a alma morre. Correto? Agora veja só, Gênesis 3, verso 19. Gênesis 3, 19. Fala assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. É isso. Entendeu? A pessoa quando morre, ela volta para o pó. Ela foi feita do pó e ela volta para o pó. Tá claro isso? Ok. E a pessoa quando morre, volta para o pó, sai dela o fôlego de vida, ela dá o último suspiro. Último suspiro. Sai o fôlego. O corpo cai e volta a ser pó. E ali a pessoa fica esperando o dia da ressurreição. De acordo com João 5, 28 e 29, quando Jesus voltar, os justos serão ressuscitados e levados para os céus. E os ímpios que estiverem mortos vão permanecer mortos por mais 1000 anos. E os justos que estiverem vivos serão transformados e levados para os céus. E os ímpios que estiverem vivos morrerão. Entendeu ou não? Agora, é importante ficar bem claro que na volta de Cristo haverá a ressurreição dos que morreram em Cristo. Dos que foram fiéis e morreram antes da volta de Cristo serão ressuscitados na volta dele. E eu fico pensando, né, sobre essa ressurreição. Você já imaginou o que é uma ressurreição? Você já imaginou que é alguém sair da terra? Alguém que já morreu há 500 anos, há 1000 anos, não tem mais nada. Já fizeram um prédio em cima da sepultura da pessoa, fizeram um condomínio onde era um cemitério, por exemplo. Ou alguém que morreu num acidente aéreo, caiu dentro do mar, se desapareceu lá, está lá. A Bíblia diz que na volta de Cristo, pessoas serão ressuscitadas do cemitério, de lugares estranhos, e até o mar vai devolver os seus mortos. Eu estou ansioso por esse dia, sabe por quê? Eu quero ver Jesus voltar, eu quero reencontrar meu pai que já morreu, quero reencontrar meu irmão mais velho que já morreu também, e eu fico pensando como será a pessoa sair da sepultura, né? É uma coisa extraordinária, é um milagre, só Deus pode fazer isso. Agora, o mesmo Deus que pode ressuscitar uma pessoa do pó da terra, é o mesmo Deus que pode ressuscitar dentro do seu coração a esperança, o amor, a vida espiritual,
É o mesmo Deus que pode trazer você de volta para a igreja. É o mesmo Deus que pode converter o seu marido, converter sua esposa, converter seu filho. Eu creio nesse Deus. Eu já vi Deus fazer coisas extraordinárias. Deus ressuscita não só as pessoas do pó, Deus ressuscita também no coração da gente os sonhos, a esperança. Estou falando para você que esteve na igreja um dia e abandonou a fé. Hoje você está aqui, mas você não tem mais aquela fé, não tem mais aquele primeiro amor. O que aconteceu? Morreu, foi? Pois é, se morreu, saiba que hoje eu te apresento aquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Esse é o nosso Deus, entendeu ou não? Esse é o nosso Deus. E tem mais. Na ressurreição dos justos, na volta de Cristo, vai ser tão impressionante que uma pessoa fiel que morreu sem um braço vai ressuscitar com o braço. Uma pessoa fiel que morreu cega vai ressuscitar enxergando. Uma pessoa fiel que morreu com diabetes vai ressuscitar sem diabetes. Uma pessoa que morreu com câncer, mas foi fiel, vai ressuscitar sem o câncer. Uma pessoa que morreu de Covid-19 vai ressuscitar perfeita. Uma pessoa que morreu pesando 200 quilos, mas foi firme na fé, vai ressuscitar e vai ser transformado, porque na ressurreição não haverá uma pessoa gorda demais e nem magra demais. Seremos perfeitos. Seremos a imagem e semelhança de Deus. Amém, amém, aleluia e glória a Deus. É bom ou não é bom? Fala aí pra mim. Então vale a pena servir a Deus, vale a pena andar com Ele, vale a pena colocar a nossa vida inteira nas mãos dEle, vale a pena porque Ele tem para você uma vida eterna, a vida eterna totalmente transformada a sua vida para toda a eternidade. E nunca mais haverá morte, nunca mais haverá sofrimento, nunca mais haverá dor, nunca mais haverá separação, nunca mais cemitério, nunca mais velório, nunca mais choro, nunca mais pronto-socorro, nunca mais hospitais, nunca mais médico, nunca mais remédio, nunca mais. Amém? Vamos ter a vida eterna, como é o tema de hoje. Esse é o tema de hoje. E aí? Sente no coração o que eu estou sentindo? Sente vontade de ir para o céu? Sente ou não sente? Eu sinto. E creio que você sente também. Você quer ir para o céu? Fala para mim. Quer ou não quer? Mais alto. Fala mais alto. Mais alto. Quer ou não quer? Amém? Se você quer, fala para o teu instrutor bíblico aí do lado. Fala assim: eu quero ir para o céu. O que eu tenho que fazer? Ele vai te orientar. Entendeu? Vai te orientar. Um dos passos é aceitar Jesus. O outro é se batizar. O outro é ser firme na fé. Teu instrutor vai te explicar. Mas é o seguinte: se você quer ir para o céu, você vai. Agora, se você não quiser, não vai. É uma questão de decisão. Qual é a sua decisão? Bom, não devia nem perguntar isso, né? Eu já sei qual é a sua decisão. É a mesma minha. Nós queremos ir para o céu. Deus te abençoe. Durante a semana, tem uma liçãozinha para você, uma tarefa, para você ler mais textos bíblicos, para você se preparar sobre comunhão, relacionamento e missão. Não esqueça disso. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pela mensagem de hoje, obrigado pelo estudo bíblico, obrigado pelas decisões e obrigado pela promessa da ressurreição e de um novo céu e de uma nova terra. Eu entrego em tuas mãos essa pessoa, esse pequeno grupo, essa classe bíblica, essa família, em nome de Jesus. Amém. Maravilhoso, na verdade. Que tema maravilhoso. Que tema que enche o nosso coração de esperança. Então, entenda, não é o pastor Luiz Gonçalves que diz isso, não sou eu, não é a Igreja Adventista. É a palavra de Deus que nos dá esta esperança e esta certeza de nós nos prepararmos para a volta de Cristo, de irmos para o céu e de revermos os nossos queridos quando Jesus voltar, perfeitos, transformados, como o pastor Luiz Gonçalves diz. Uma liçãozinha de casa para você. Leia depois 1 Coríntios capítulo 15, o capítulo inteiro. 1 Coríntios capítulo 15, leia, releia, converse com Deus sobre esse capítulo. Deus vai te dar esperança, Deus vai falar com você.
1 Coríntios capítulo 15, tá bom? Então, que você que está agora aqui comigo, você que está aqui comigo agora, a Regina, a Eliane, ok? Deixa eu ver aqui. Só, a Regina, a Eliane, o Edson, a Emília, a Mirtes, a Ivete, vocês que estão aí com a gente, que vocês encham o seu coração de esperança e de alegria na palavra de Deus. Você que está aí também assistindo a gente pelo Facebook, que você encha a sua mente, o seu coração das promessas da palavra de Deus, porque Deus não falha. Jesus vai voltar, ele vai cumprir todas as suas promessas, tá bom? Então, eu tenho aqui, para a gente terminar, eu tenho aqui, olha só, a Regiane Maria, sim, eu creio nas promessas de Deus. A Thelma Flauzino, que possamos estar com a nossa cabeça sempre erguida para o alto, de onde vem o nosso socorro. É verdade, Thelma. Eu até perguntei aqui, quem quer ir para o céu, coloque aqui. A Cleonice, com certeza. Augusta Donon, sim. Eu quero estar no céu com Cristo, a Thelma. A Helena Castro também, sim. A Luciana Lu também, sabe? A Lourdinha Andrade, eu quero ir para o céu, amém. Deus seja louvado. A irmã Laudiceia também está aqui conosco. Deus te abençoe, irmã Laudiceia também. Obrigado pela sua presença aqui conosco, tá bom? A Luciana Lu também. Obrigado porque vocês estiveram conosco nesse estudo, tá bom? Estudem a Bíblia. Estudem a Bíblia, orem, coloquem suas vidas nas mãos de Deus, se relacionem com Deus a cada dia. Ele vai, com certeza, dar forças, alegria e esperança para vocês, ok? E que a esperança da ressurreição da vida eterna, através de Jesus Cristo, seja uma realidade na vida de vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, permaneçam firmes, tomem decisões ao lado de Jesus. Como o pastor Luiz Gonçalves disse, crer em Jesus, colocar a vida nas mãos de Jesus, ser batizado, batizada, sabe? Sabe, consagrar a vida a Deus, levar a vida a Deus, com Deus a sério. São bênçãos do Senhor para a vida de vocês, tá bom? Que Deus os abençoe, que Deus os abençoe, que Deus permaneça com vocês, tá bom? E na próxima semana nós vamos estar aqui juntos para mais um estudo da Bíblia, tá bom? Que Deus te abençoe, um grande abraço, tá bom? Um abraço, obrigado pela presença de todos vocês, obrigado aí, Regina, Edson, Eliane, Mirtes, Ivete, Emília, e todos vocês do Facebook. Até mais. Até a próxima, então. Tchau, tchau.